feitas as considerações do rol que não é taxativo dos direitos urbanos e rurais, já sabemos que por vezes pode ser estendido ao doméstico ou não. Aliás, chamo a atenção para, por que eu fiz essa tabela desse jeito, no parágrafo, onde ele diz o seguinte, o parágrafo, ó, teve um rol de direitos que já veio com a emenda, e outro ainda ficou dependendo de lei. Veja, são assegurados aos domésticos os direitos previstos nos incisos, ele não falou todos, 4, 6, 7, tal, e aí depois ele vem com outro grupo, ó. E, atendidas as condições estabelecidas em lei, veja que aquele remeteu a uma legislação, e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho, os previstos nos incisos 1, 2 e 3. Então você reparou, 1, 2 e 3 é uma coisa, 4, 6 e outros é outra, mas vão ser estendidos aos domésticos. Então na tabela, esse foi o motivo de que eu coloquei, por exemplo, quando eu coloco lá regulamentação, ok, emenda 72, ó, 1, o 2 e o 3. Aí quando eu coloco só ok, é porque não veio pela emenda. Então, quer dizer, tem coisa que veio pela emenda, tem coisa que não veio diretamente pela emenda. Seja como for, nós já falamos sobre isso, e agora nós vamos bater papo. De forma rápida, não é aula de direito trabalhista, não precisa disso. É a visão constitucional desses direitos. Primeira coisa que eu tenho para falar para todos os alunos. Vejam que esse é um caso que tem de bater a palminha. De toda a matéria de vocês, esse é o primeiro caso de lei complementar da sua matéria toda. Veja o que ele fala. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, não é com justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Legal. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não? Aqui eu tenho a Constituição, tá? Quando a Constituição fala assim, ó, tal direito será feito por meio de lei. Que lei é? Depende. Quando só falar lei, é lei ordinária. Quando a Constituição quer lei complementar, ela escreve. Então, quando ela fala lei complementar, é porque tem de ser por lei complementar. Professor, então há diferença entre lei ordinária e lei complementar? Na verdade, não há hierarquia, mas o que existe é um campo específico. Então, veja, se fosse para decorar, eu decoraria quais casos? Os casos de lei complementar. Porque todo o resto é lei, né? E se for lei ordinária, lei específica, é lei. Agora, como você vai saber? Você faz uma tabela dos casos de quê? Quais são os menores casos? Esse. Isso é só você decorar esse. Por exemplo, nenhum caso no artigo 5º tem lei complementar. Nenhum caso no artigo 6º também. E esse aqui, o artigo 7º, inciso 1, é o primeiro caso de lei complementar. Se o cara colocar um direito do artigo 5º e falar, nos termos de lei complementar, está errado. Está errado. Professor, pois não? Posso fazer uma última pergunta? Pode? Entre uma lei ordinária, professor, e uma lei complementar, existe diferença? Existe. Aqui para aprovar é mais difícil. Essa para aprovar é mais simples. Tá bom? Só isso. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Você já pensou no Brasil, do jeito que o povo é festeiro, se ele pudesse receber o seguro dele pedindo as contas? Véspera de carnaval, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Foi mandado embora. O FIGETS, né, o cara não sabe falar, ele chega no escritório e pergunta, doutor, eu tenho direito ao FIGETS? É o fundo de garantia. Né? Salário mínimo. Esse é que você vai se emocionar. Prepare um lenço. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajuste periódico, que lhe preserve o poder aquisitivo, vedada sua vinculação por qualquer fim. Professor, só desculpar. Salário não dá para tudo isso. Então, aqui é uma norma programática, é um fim a ser atingido, pessoal. Se cair na prova, você não vai escrever, não, está errado, porque o salário não dá para fazer tudo isso. Você vai dizer que está certo. Piso salarial, proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Cuidado, olha o perigo, ó. Irredutibilidade do salário. Legal. Irredutibilidade do salário. Salvo. Então, quer dizer, é possível ter redução do salário? É. Se ele está falando, é uma garantia de urbano e rural a irredutibilidade.
salvo. Então, se tiver convenção ou acordo coletivo, pode haver redução, tá bom? O senhor não está falando quando vai para o doméstico, quando vai para o servidor. Não, isso é com você. Eu já expliquei como usa a tabela, tá bom? Garantia do salário nunca inferior ao mínimo, os que recebem, né, percebem remuneração variável. 13º com base, não tem coisa que não precisa ler, né? 13º com remuneração na base da remuneração integral ou valor da aposentadoria. Cuidado com essa, galerinha, cuidado com essa. Remuneração do noturno superior ao diurno. Mas a Constituição não fala quanto. Na verdade, a Constituição só fala esse negócio de maior na hora extra, ó. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50%. Por exemplo, o NEAF paga 100%. Tudo bem. É no mínimo 50%. No mínimo 50%. Agora, as pessoas confundem com o horário noturno, que não tem nada a ver. A Constituição só fala que a remuneração tem de ser maior, mas não fala quanto. É trabalho da legislação, ó. Qual é o percentual? Ai, professor, eu faço horário noturno numa empresa, eles pagam 20%. O problema é seu. A Constituição não fala. Então, se falar alguma coisa, a Constituição diz que tem de pagar tanto a mais por noturno, superior de diurno. Está errado, porque a Constituição não fala. Proteção da lei na forma... Desculpa, proteção do salário na forma da lei, constituindo, constituindo crime. Sua retenção dolosa. O que a prova faz para você errar? Ela coloca culposa. Está errado. Outra, ao invés de crime, ela fala que constitui contravenção. Está errado também. Se ela falar, ao invés de crime, infração, está certo. Por quê? Porque infração é um gênero, cujas espécies pode ser crime ou contravenção. Todo mundo sabe que crime ou contravenção são espécimes do gênero. Então, há proteção na forma do salário, sim, e constituindo crime, sua retenção. Contravenção é um crime menor, um dos papas do direito penal chamava a contravenção de crime anão. Exemplo de crime, 312, peculado. Exemplo de contravenção, exploração de jogo de bicho. Tá bom? Beleza. Participação nos lucros, boa também, boa para cair. Por quê? Todo artigo que tem exceções, tal, ele é bom para cair, ó. Participação nos lucros, legal, direito dos trabalhadores urbanos. Agora, ó as palavras-chave, ó, perigosa, ó as palavras perigosas. Desvinculado, ele vai pôr vinculado. Desvinculado a remuneração. Outra palavra perigosa, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Então não é regra. Tudo isso conforme definido em lei. E o que a prova vai colocar? E nós já aprendemos que está errado, se falou lei, é lei ordinária. Eu já estou te dando todas as malícias do cara. Você vai gabaritar. Entendeu o bagulho? Vamos lá. Só não fala assim. Salário e família pago em razão dependente do trabalhador de baixa renda. Não é qualquer um. Nos termos da lei. Duração do trabalho, normal não superior a 8, 44 semanais, facultada compensação de horário e redução mediante acordo ou convenção coletiva. Jornada de 6 horas. Quem já trabalhou aí, desse lado da telinha, em telemarketing, eu já trabalhei em banco, né? Seguro também já trabalhei. 6 horas ininterrupta, né? Fica só 6 horas. Salvo negociação coletiva. Repouso semanal, sempre aos domingos. Não é sempre. Papai já está dando todas as dicas. Tudo isso já caiu. É preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário não é no máximo, é no mínimo 50. Pode ser 100, 150? Pode. Ah, professor, aqui na hora extra ele fala. No noturno é que ele não fala. Não, lá no noturno ele não fala. É, rapidinho. Gozo de férias. Todo mundo, não precisa nem ler isso aqui. Se a pessoa já trabalhou, ela sabe. Gozo de férias. Pelo menos 1/3 a mais salário. Gestante. Sem duração, sem prejuízo do emprego e do salário, 120 dias. Professor, engraçado, aqui a Constituição fala 120 dias para a mulher. Para o homem fala nos termos da lei. É verdade. Lá na DCT que ele fala em 5 dias, míseros dias. Não dá nem para fazer um churrasco com os amigos. Tá? Então a Constituição se fala assim, ó. A licença paternidade do homem é 5 dias dos termos do artigo 7º. Está errado, não fala. Fala da mulher de 120.
Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivo específico, nos termos da lei. Aviso breve, ó, aviso breve aí. Só para de ficar zoando, eu não estou zoando. Aviso prévio, sendo no mínimo 30 dias nos termos da lei, redução dos riscos inerentes por meio de saúde, né, normas referentes à saúde, higiene. Adicional, pessoas que trabalham em atividade perigosa, insalubre, né, penosa, tem um adicional. Aposentadoria, só posso fazer uma pergunta? Aposentadoria, a gente vê aqui, ó, que é estendido aos domésticos e os servidores, o senhor falou ver observação final. Por quê? Porque a aposentadoria pode ser o regime geral de previdência social ou de vocês servidores, que é o regime próprio de previdência social, que vai estar onde? No artigo 40, tá bom? A aposentadoria normal está 190 e pouco lá da Constituição para os trabalhadores urbanos e rurais. Vocês vão ter regime próprio de previdência. Vamos finalizar. Assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 anos. Hoje não cai tanto. Antigamente caía porque mudou a idade. Reconhecimento de convenções e acordos. Proteção em face da automação. Olha, perigoso, né, gente? Porque vai brecar o progresso, né? Mas, infelizmente, hoje, uma máquina manda embora 4, 5 bancários por agência. Uma máquina. Proteção na forma da lei. Seguro contra acidente de trabalho. É garantia. Olha lá, o trabalhador tem esse direito. E quem paga? O empregador. Professor, por que ele fala sem excluir a indenização que ele está obrigado quando incorrer dolo ou culpa? Porque além do acidentário, do acidente do trabalho, que ele pode ter um seguro, o patrão pode ser condenado numa indenização porque mandou o auxiliar administrativo limpar o vidro, pro lado de fora. O cara nem tem habilidade para aquilo. Seja dolo ou culpa, pode ter. Então, independente do seguro, né, de acidente de trabalho, pode haver a indenização também. Professor, eu queria saber como é que funciona isso. Tal. Não é aula de direito trabalhista, pelo amor de Deus. Ação quanto aos créditos. Como é que funciona isso, hein, professor? Isso aqui é o direito que todo mundo gosta, de pôr o cara no pau. Ingressar com uma ação trabalhista. Para de falar pôr no pau. Ação quanto aos créditos resultantes de relações de trabalho. Prazo 5 anos para os urbanos e rurais, não importa. Até 2 anos após a extinção do contrato. Senhor, eu não entendi a diferença dos 5 anos e 2. Quando ele fala isso, gente, 2 anos é para você ingressar com a ação, é para pôr no pau. Agora, o que você pega para trás são 5 anos. Então, imagina que você tenha 9 anos sem receber horas extras. Você saiu da empresa hoje. Quanto tempo você tem que ingressar com a ação? 2 anos. Quanto tempo você busca para trás? 1, 2, 3, 4, 5. Demorou 1 ano, busca 4. Demorou quase 2, busca 3. Então, uma coisa são os 2 anos para ingressar, outra coisa é o prazo prescricional que o cara tem. E finalizando, ele fala que não pode haver, né, proibição aí, ó. Proibição de diferença de salário e exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Qualquer discriminação não pode no tocante de salário, de admissão de portador, né, pessoa com deficiência. A Constituição fala portador de deficiência, mas hoje já se diz PCD, pessoa com deficiência. Proibição de distinção em trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, para menor de 18. Não tem jeito, gente. O cara não tem 18 anos, ele não pode trabalhar nisso. Nem perigoso, nem insalubre, nem noturno. Só, mas ele já pode trabalhar? Pode. Aliás, desde os 16. Ele já pode firmar contrato de trabalho. Aliás, mesmo antes dos 16. Ele pode, na verdade, ser aprendiz a partir de 14. Vamos recapitular? 14 anos ele pode ser aprendiz. 14 a 16 e tal. 16 ele pode firmar contrato de trabalho. Pai, a mãe vão assistir e tal. Beleza. Mas não qualquer trabalho. Tudo bem? Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 18 anos. E o último inciso que a prova adora perguntar é a igualdade entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e também o avulso. Cuidado com isso, deve observar essa igualdade. Já falamos do parágrafo, tome os cuidados necessários. Conseguimos falar do artigo 7º. Cuidado com o que eu falei. Direitos que vão para doméstico, direitos que vão para doméstico e não para servidores, ou que vão só para servidores. Isso há de cair na sua prova. Valeu, pessoal? Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz
Faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!